episódio do YouBiz Podcast. Hoje, uma aula educacional. Estou recebendo aqui o Ian Bissoli, representante, dono da franquia da American Insight aqui em Campos dos Goytacazes, uma franquia que é de Macaé, mas que chegou a Campos para poder revolucionar o seu inglês. O meu também, porque eu já faço parte dessa turma. E está sendo maravilhoso, mas já vou contar tudo para vocês. Bem-vindo, Ian. Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui, poder falar um pouquinho do que a gente trouxe aqui para Campos, né, essa rede de ensino que a gente está montando. Perfeito. O mais maravilhoso é que o Ian é uma pessoa que permeia ali por todo o cenário educacional, né? O Ian está à frente da American Insight, mas também tem um pezinho lá na UVV, né? Que é uma faculdade. Isso. E que eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem como que é esse seu movimento no mundo da educação. Vamos lá. A UVV, a Universidade de Vila Velha, é uma universidade com mais de 40 anos já de história. Reconhecida como a melhor universidade do Espírito Santo há décadas. Uau. E há pouco tempo atrás eles começaram a expandir para o modelo online. Eles demoraram a entrar no modelo online mais do que as outras universidades. E a gente recebeu um convite. Eu recebi um convite por ligação, meio que no início sem acreditar, porque eu sou de Vila Velha, eu já conhecia a história da UVV. E aí eu recebi esse convite e eu fiquei, gente, será que é trote? Não é, porque a gente aqui tão longe, tão olhando pra gente. E não era trote. A UVV realmente estava procurando vir para a cidade de Campos. E a gente abriu um polo aqui, um polo EAD. Então a gente tem graduação e pós-graduação. São quase 100 cursos de pós-graduação que a gente tem. E 30 cursos de graduação 100% EAD. Que máximo! E aí, às vezes, as pessoas acabam não conseguindo evoluir educacionalmente porque não tem tempo, porque é a correria do dia a dia. Hoje em dia, para ter uma melhor colocação no mercado de trabalho, você precisa ter algumas graduações e algumas especificações, não é verdade? As empresas, elas pedem que você transforme aquele conhecimento que você tem em algum tipo de diploma. Ela precisa certificar que você realmente tem aquilo. Então, muitas pessoas, às vezes, estão trabalhando na área offshore há muito tempo, e aí no currículo dela tá que ela está há 20 anos na empresa e tudo mais, mas quantos cursos ela realmente tem? Então, quais os cursos que ela consegue comprovar que ela fez? E a pós-graduação, a graduação, elas servem para certificar que você está naquele caminho. Então, as vagas de emprego, elas vão exigir ali, no mínimo, um determinado conhecimento, ou até para o próprio negócio, por exemplo. Eu falei que a gente tem quase 100 pós-graduações. Acho que são mais ou menos perto de 30 são MBAs, ou seja, cursos voltados para negócios. Uau. Até para quem quer empreender, faz muito sentido. Eu estou estudando, estou fazendo mais uma pós-graduação agora na área, na área comercial, e a gente aprende muita coisa que a gente realmente leva também para dentro do nosso negócio. É muito legal você poder estudar, porque, por exemplo, se eu fosse fazer uma pós-graduação hoje presencial, eu acredito que eu não teria como. Porque você sabe minha correria, né? Eu saio do curso 8 horas da noite, abro 9 horas da manhã, saio de lá 8 horas da noite. Em que tempo que eu ia conseguir fazer um curso presencial? Então, pra gente que tem essa vida corrida, o EAD salva, e um EAD de qualidade, que é o VV. O mais maravilhoso, e que eu acho que é necessário trocar aqui, é que você acabou de tocar num ponto muito específico. É uma correria danada, são muitas coisas para fazer, e você está conseguindo dedicar uma horinha aí do seu dia, né, um tempo do seu dia para uma graduação, para uma especificação. E às vezes você tem essa horinha, mas ainda não conseguiu a oportunidade de emprego que você queria porque não está usando ela como deveria. Tá usando ela no celular. Né? É isso. Se você pegar o tempo do dia inteiro, Exatamente. Isso estou falando para pessoas leves, moderadas no vício do celular, né? Porque dependendo da pessoa, eu, por exemplo, trabalho com o celular, então, mas de vez em quando eu me encontro devagando em lugares que não fazem sentido pra mim, porque você fica ali fazendo tudo e às vezes você fala, não, peraí, deixa eu pensar. E você vai pensar olhando outra coisa. E isso acontece, tá? Isso acontece. Certeza. Por mais que eu tenha muito direcionamento no que eu quero fazer no meu dia, tenha os horários específicos para cada coisa, mas de vez em quando a gente se encontra nadando, devagando real, ali num lugar que não vai fazer se somar em nada. E você, assim, algumas pessoas falam, a educação à distância, o ensino EAD não serve para mim porque eu não tenho responsabilidade, eu não tenho compromisso. A gente, às vezes, se pega devagando pelo celular mais tempo do que a gente precisaria para se dedicar ao estudo. Então, por exemplo, como você tem 18 meses para concluir, de 6 a 18 meses para concluir uma pós-graduação, eu tenho estudado 3 vezes por semana, de 30 minutos a 1 hora. Por quê? Porque eu vou fazer no período mais longo, porque eu não consigo realmente me dedicar mais, mas eu tenho conseguido assistir às aulas,
acabar com a disciplina, né, fazer prova. Então, assim, estou evoluindo no meu ritmo, que é o bom do EAD, porque no presencial é no ritmo da turma, é aquele ritmo ali acabou. Sim. Se são 4 horas por dia, é 4 horas por dia. Se você não tem tempo, só lamento. O EAD você consegue dividir no seu tempo. Então, tem dia que aparece um horário vago para mim ali, 4 horas. Eu vou lá e assisto uma aulinha, mas aí aquela aula eu preciso estudar ela depois. Aí eu deixo para estudar quando eu chego em casa. Mas tem dia que eu só consigo assistir a aula 8 horas da noite. E isso tudo associado à boa vontade de querer alcançar o objetivo da graduação, né? Porque tem o que a gente quer e tem o que a gente pode. Né? A gente quer que seja muito rápido, mas a gente pode em pouco tempo. Também tem o que a gente precisa. E tem o que a gente precisa, fato. Porque as pessoas, muitas vezes, elas chegam ali... Isso serve tanto para o inglês quanto para o UVV, tá, Dai? Olha, eu preciso muito fazer inglês, eu quero fazer, mas agora eu acho que eu não vou ter tempo. Então, você não precisa tanto, ou você não quer tanto quanto você deveria, porque você vai dar prioridade agora... ficar a sair, você vai dar prioridade a fazer uma viagem, mas você falou que você precisa do inglês para o seu emprego. Então você vai correr esse risco de não conseguir a vaga que você quer, você vai correr esse risco de perder o seu emprego, porque você quer ter um tempo livre para viajar. Você precisa ver o quanto você realmente quer e precisa daquilo. É aquela diferença entre ter fome e vontade de comer, né? É isso aí. Ter fome é uma coisa, ter vontade de comer é outra. Isso é muito necessário. A gente está falando da UVV e está trazendo a American Insight também, que é, de fato, a escola de inglês que o Ian também trouxe para campus. Olha quantas oportunidades ele está trazendo para campus. Mas o mais maravilhoso é que as duas coisas associadas transformam um profissional puxa o pino da granada e solta, né? Que esse cara só vai, né? Exatamente. E porque, assim, a empresa, quando quer contratar alguém, ou você, quando está desenvolvendo seu negócio, você precisa de conhecimento. Sim. Então, a área, enfim, a gente está na área de educação, graduação e pós-graduação, então você começa a se formar e você se especializa, e o inglês é o que vai abrir a porta para você muitas vezes. Então, o aluno, ele chega ali pra gente, ele consegue sair completo. Ian, e como é que é realizar sonho através da educação? Como que você se sente como ponte dessa oportunidade? É realmente muito gratificante. Daí, assim, eu vou te dar exemplos. A gente, quando chegou aqui, a gente estava conversando de uma aluna, né, que foi quem falou, comentou com você. Ela chegou pra gente fazendo a primeira graduação e no final do curso ela ficou naquela dúvida, vou conseguir, não vou conseguir estágio, conseguiu estágio. Se formou e a gente vê, ela tem o próprio negócio, a gente continua acompanhando essa aluna e é muito legal a gente ver o quanto a gente ajudou ela a desenvolver a vida dela. E o mesmo para o inglês. Assim, as pessoas chegam ali, eu preciso conseguir um emprego, já tentei fazer entrevista, falei que meu nível era intermediário, mas eu não sei falar nada. E aí, de repente, a pessoa chega pra gente e fala, eu consegui fazer a entrevista de emprego, fui contratado. Então, hoje a gente tem alunos que trabalham no Porto do Açu, a gente tem alunos que trabalham em Macaé que conseguiram fazer a entrevista de emprego depois de estudar inglês com a gente. Então, assim, a gente vai dormir tranquilo, que a missão foi cumprida. Perfeito. Agora, falando do curso, falando da prática do curso, eu não consegui ainda fazer muitos avanços, né? A gente tem uma turma, eu não sei se você já sabe, mas somos a Izzy, a Dai e o Timothy. Você já sabe dessa? Não. Não, né? Tem o Timóteo na nossa turma, tem um rapaz. Renan. Renan Timóteo. Eu chamei de Renan. Renan Timóteo. E aí ele se apresentou como Timóteo. Eu me chamo Renan, mas pode me chamar de Renan, pode me chamar de Timóteo. Eu falei, não, amor, a gente tá na aula de inglês. Eu me recuso de chamar de Timóteo. É Timothy. Aí começou uma risadaria. Isabela, então eu quero que me chame de Izzy. E aí eu sou Dai, ficou Dai mesmo. Ninguém mudou meu nickname. Mas foi maravilhoso já de cara. E a professora, pronto. Ela também é Lauren, né? Lauren, a professora é Lauren. E aí no final ela deve ter pensado, essa turma vai me dar trabalho. Eu tô na turma, né? Então. E aí foi muito didático pra mim. A gente já tinha conversado sobre isso, né? A Isabela tá num nível. A gente até conversou sobre isso esses dias. O Timothy está num nível, eu em outro de entendimento. Cada um entende, né? Tá em lugares diferentes desse entendimento. E eu achei que a aula inicial para nivelamento foi muito bacana. Porque às vezes a gente pensa que sabe, porque a gente ouve, mas na hora de colocar isso para fora não sai como deveria. Vou te falar, eu passei por isso já, tá? Eu fiz 2 anos de um curso de inglês e que eu era um excelente aluno. E aí terminei o curso, tirava excelentes notas, fui começar a fazer faculdade de engenharia em Macaé. Existe algum engenheiro que não fala inglês na área do petróleo? Não tem como. A minha filhada é engenheira civil
e fala inglês muito bem, Tem que formada. falar. As empresas não contratam E é supervisora, coordenadora Isso que eu ia falar. de águas do Brasil. o engenheiro, quando ele é contratado para uma empresa, é para ele ser coordenador de equipe, coordenador de supervisor. Então ele precisa falar inglês. E eu senti aquela insegurança, porque por mais que eu tivesse terminado, eu nunca tinha colocado em prática. Aí eu fui procurar um amigo que estudava comigo na época, que é o Thiago, que é o fundador da American Insight lá de Macaé. Conversei com ele, falei, olha, eu queria fazer uma aula experimental para conhecer, saber o nível que eu tô. Ele falou, não, tá, vai lá que a gente vai fazer um nivelamento. Eu não consegui falar nada. Por que eu não consegui falar nada? Porque você ficou nervoso? Não, o curso que eu fiz não era um curso que me fazia praticar. Então eu nunca tive a segurança de que o que eu aprendi eu falava. Então assim, ele falava comigo, eu compreendia, dentro da minha cabeça funcionava bem. Na hora de abrir a boca, eu não tinha essa experiência. Então a insegurança, e é o que acontece com muitas pessoas na hora da entrevista de emprego, porque ela não praticou, ela não sabe que ela consegue, entendeu? Ela fez a teoria ali. E eu vou te dizer, quando é para colocar na prática, é pior ainda. Eu fiz uma viagem internacional para a Europa no final do ano passado, a gente nos conhecemos nesse movimento, né? E eu falei, quando alguém me apresentou, eu acho que foi num evento da Lu, do Hub Soluções, foi isso, no finalzinho que a gente se conheceu, e alguém falou, esse é o Ian, você precisa conhecer, ele tem um curso, meu Deus do céu, eu preciso de você. No meio do evento, no meio do evento, eu olhei pra ele e falei, amigo, eu preciso de você. Por quê? Porque eu viajei pra Europa, óbvio que a gente não passa fome, né, com quase nada que a gente sabe. A gente consegue se virar. A gente se vira, mas dá um desespero ver as pessoas falando do jeito delas, no ritmo delas, e você tentando pegar ali sabe? E é desesperador. Eu acho que são dois sentimentos que a gente tem nesse momento. O primeiro é de se sentir um pouco incapaz. Sim. Você vê as pessoas ao seu redor se comunicando e você não consegue meio que sair da sua bolha. Você tá ali se sentindo isolado. E outra coisa é você não consegue aproveitar 100% da experiência que você pagou para ter, né? Você foi até lá, você viajou horas. Beleza que tem o Google Tradutor, beleza que você consegue colocar ali o que você quer, mostra, a pessoa lê e faz assim pra você, mas parece que você tá num mundo que não é teu. Você consegue se virar, mas aproveitar 100% daquele momento ali, você não consegue. Por exemplo, se a gente for fazer uma viagem para um lugar muito distante, vamos para Manaus, uma cultura 100% diferente, a gente vai conseguir se comunicar, a gente vai chegar no mercado de Manaus e a gente vai descobrir tudo que tem lá. A gente vai conversar, vai bater papo com a senhorinha que vai atender a gente, beleza. Você aproveitou 100% a sua experiência. Vai para outro país. Que não fala a sua língua. Tem uma pessoa ali do seu lado que tinha uma história incrível para te contar daquilo que você está comprando, mas você só chegou ali, mostrou o que você quer, ela te falou o preço e você levou. E você tem que ficar muito tempo num lugar para você... Eu fui a Paris, e aí a gente andando pela França, fazendo tudo, aí é muito maravilhoso, tá, gente? Mas é que a minha vulnerabilidade seja a sua força, porque provavelmente você já tenha passado por isso. Mas você aprende a dar bonjour, bonsoir, merci, e aí você vai pelas beirinhas. Você vai pelas beirinhas, e aí eu entrava no táxi, né? Lá é Cabify. A gente entrava no Uber, né? Que é no Uber de lá, e andava, e as pessoas falando chucu, 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 chucu. E eu olhava pro meu marido e falei, que vergonha. Óbvio que a gente não consegue falar todas as línguas ao mesmo tempo, né? Mas o inglês, ele é muito universal. Exatamente. Se a gente chega falando inglês em qualquer lugar, na França, a gente foi à França, foi à Grécia, foi a tantos países, mas em todos os lugares o inglês é universal, é por aí que começa, né? Com certeza, assim, você querer aprender todas as línguas, não vai. Agora, você aprendendo inglês, você não vai encontrar... Todas as pessoas vão saber falar inglês, não é a realidade. Mas você vai ser bem atendido, bem recebido. Você vai conseguir encontrar ali pessoas que vão falar inglês, porque é a língua dos negócios, é a língua dos estudos, é a língua universal. Eu sou uma morcega da night, assim, né? Eu trabalho até 1, 2 horas da manhã, tá errado. Podem me julgar, mas eu vou até enquanto meu olho não fecha, eu vou fazendo o que eu tenho que fazer. E aí, sábado, que eu também trabalho sábado, tudo bom? Eu tava vendo o Serginho Grosman. E o Serginho Grosman tava fazendo uma retrospectiva de um dia em que ele recebeu uma banda de rock irlandesa que falava inglês e tal. E o cara falou mal do Ronaldo Fenômeno dentro desse programa. E aí o Ronaldo Fenômeno entrou no programa. Tipo assim, você fala mal da pessoa e então agora vamos receber Ronaldo Fenômeno. E aí Ronaldo Fenômeno entrou numa gentileza, numa educação, num carisma.
que só ele, aquele dentão dele tem, que ele começou a conversar, nossa, eu sou muito fã dessa banda. Você ia vendo o cara desmanchando. E aí, só que o Serginho Grosman e algumas pessoas à volta falavam inglês. E aí o Serginho categoricamente falou, Ronaldo, ele acabou de dizer que é muito seu fã, porque ele tinha dito, perna de pau tá machucada, alguma coisa assim. Aham. Ele acabou de dizer que é muito seu fã, que é muito feliz com a sua visita, que ele não poderia ter vindo em dia melhor. Uau, o Serginho Grosman tirou uma onda. Aí o ponto principal disso tudo que eu tô falando é, o Ronaldo Fenômeno falou, eu não sei falar inglês. E aí, cara, é um cara Foi a salvação pro Serginho Grosman, que ia estar numa... mas quando ele disse eu não sei falar inglês, para um cara que é jogador mundial, isso tem muito tempo, tá? Ele ainda não tinha barriga. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Tadinho, te amo, Ronaldo. Tem muito tempo, mas é um cara que viaja o mundo inteiro. Imagina esses profissionais que saem do nosso país para realizarem trabalhos fora daqui, jogar futebol, trabalhar em grandes indústrias, empresas, enfim, e que não levam a habilidade do inglês junto. E que perdem muito por isso, né? Porque a gente ali recebe muitos alunos que fazem embarque fora. Que alunos que fazem escala 28, às vezes eles vão para a Argentina, né, que é aqui mais perto, mas muitos vão para o Canadá, Estados Unidos, vão para a Europa. E normalmente quando você vai fazer esses embarques, você passa 2, 3 dias ali na cidade antes de embarcar, na hora que desembarca passa mais alguns dias. Você tem que conviver, né? Não só você tem que conviver, né, o básico sobreviver, a empresa ela vai bancar para você. Mas você está tendo uma oportunidade, às vezes, de estar 3 dias em Londres. E aí você vai ficar 3 dias no hotel porque você não sabe falar inglês. Não sabe falar inglês. Eu sou folgada, amigo. Eu saio andando e vou desbravar a língua, a cidade, o mundo. Eu vou embora. Mas nem todo mundo tem Nem todo mundo. Muitas pessoas chegam ali e falam, olha, eu estou embarcando em tal lugar e eu estou passando aperto, não é nem embarcado, porque embarcado a gente se vira. É quando eu desço, né? No aeroporto. Porque o aeroporto não é a empresa dele que está ali mimando ele. No aeroporto ele tem que lidar com a vida real. É verdade, é verdade. E eu fico conversando aqui com você por dias. Eu queria que você deixasse pra gente finalizar esse episódio uma oportunidade das pessoas conhecerem a American Side. Vem fazer aula comigo, pede pra ser da minha turma, porque a minha turma é muito legal. A gente tá iniciando, então dá pra você entrar. É uma turma animada. É uma turma animada, uma turma animada, uma turma dedicada, porque a gente é muito comprometido ali na hora da entrega. Mas o legal é que, assim, são pessoas que correm pra caramba, tem o dia lotado, que tem tudo que você passa aí, a gente passa do lado de cá. Eu acho que esse diferencial também é um diferencial do American Side. Com certeza. O curso, ele atende crianças a partir de 12 anos, mas o nosso foco é o público adulto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente ensina inglês voltado para o que o adulto precisa. O mercado do trabalho, a viagem, não é um curso que vai levar a criança para ficar ali 6, 7 anos, é um curso para adultos. Então vocês vão aprender aquilo que vocês precisam. A American Site é focada em comunicação. Então você viu, eu te falei que eu sei que a turma é animada, por quê? Porque a professora deu aula online lá do curso. Uhum. Então eu estava ouvindo a todo momento ela dar risada, ela falar com vocês. Então eu sei que é uma turma animada e a gente ouve, né, como está sendo a aula, né? Por mais que eu não tenha participado, Sim. A gente percebe como está sendo a aula. Então, a gente sabe que vocês estão ali desde a primeira aula. Foi uma aula só que vocês tiveram até agora. Aula. A gente não conseguiu numa segunda e na outra a gente teve outra intercorrência. Na verdade, agora já era pra gente estar indo pra quarta, né? Já era pra eu estar conversando em inglês aqui com o Ian, mas a culpa é nossa. Vai ficar pro próximo, então a gente vai fazer a próxima. Na próxima a gente conversa em inglês. Gente, dia que isso anotem, gente, anota aí pra mim. O dia que isso acontecer aqui vai ser, na verdade, é uma realização pessoal, né? Mais do que profissional, porque isso é uma evolução do ser humano, né? Isso, assim, a gente precisa se comunicar, né? O ser humano evoluiu quando ele começou a conseguir se comunicar. Exatamente. E a gente, às vezes, tem essa limitação até hoje. Por isso que lá no início a gente falou, né? Que a gente se sente incapaz. Porque a gente precisa disso. A gente é um ser sociável. E a gente está em um ambiente em que a gente não consegue fazer o que a gente gosta, o que a gente nasceu para fazer. É muito ruim. A gente tem essa turma ainda tem 2 vagas. Então, quem quiser entrar nessa turma, busca a gente, tem condições especiais, mas a gente também tem aulas presenciais, a gente tem aulas em turma, aulas particulares, a gente consegue se adaptar à necessidade do que o aluno precisar. Se as pessoas quiserem fazer graduação na UVV, Unidade Campus, também está de portas abertas para poder entender quais são as necessidades. Com certeza. E vir fazer parte desse time. Com certeza. São mais de 30 graduações, quase 100 pós-graduações. Tenho certeza que a especialização que você quiser fazer, a gente vai ter uma oportunidade. Temos a área de saúde,
enfim, educacional, tem bastante coisa na área de negócios, então a gente vai ter um curso para você aprimorar e melhorar o seu negócio. Outra coisa importante é que o Ian tá aqui, olha, na nossa terceira edição da IBIS, trazendo um pouco da história dele, de como isso tudo foi realizado. Então, se você já tem aí, corre na página 20, porque esse é o Ian. Se não, corre para pegar a sua unidade espalhada em vários pontos da cidade, mas chama aqui no direct. Corre para seguir o @ai.campus. O Ian também está lá dando várias dicas, mostrando a importância de você incluir o inglês na sua vida. E o mais maravilhoso, você pode vir fazer parte dos grupos que estão acontecendo, porque é uma forma de evolução para você e para o seu negócio. A gente tem várias outras oportunidades. A IBIS está indo para Niterói. É uma super novidade. É óbvio que a American vem com a gente, a UVV vem com a gente, porque por ser online você pode fazer de qualquer lugar da cidade, do mundo. E são oportunidades para vocês que estão em todos os lugares de ter a melhor educação, a melhor forma de ensino e o melhor CEO, que é o nosso garoto Ibis. Muito obrigado, Dani. Ian, obrigada, viu? Para você que adorou esse episódio, fica aí porque tem mais. Vão acontecer episódios incríveis, mas cada um deles específicos para a solução do seu negócio. Então, beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau.